Bom, terminadas as apresentações, eu convido para se juntar a nós aqui no palco os apresentadores anteriores, o João Alberto Denegri e o Jean Paul Jacob, para a sessão das perguntas, que deverão ser encaminhadas através das nossas meninas que estão aí embaixo, por escrito. Eu já tenho algumas aqui em mãos, mas nós ainda estaremos recebendo perguntas que queiram dirigir a esses 4 participantes dessa rodada de hoje de manhã. Então, vou manter aqui a sequência das apresentações. A pergunta aqui para o Denegri. Eu não sei se teríamos aí... isso bom, muito bom. Microfone aí portátil, né? Denegri, tem aqui duas questões. Sua apresentação sugere que o Brasil tem realizações importantes em inovação. Por que elas não têm maior visibilidade? E segundo, qual seria o papel da internacionalização da empresa em sua capacidade inovadora? Por favor. Sobre a questão da visibilidade do que a gente faz em termos de inovação aqui nesse país. Eu acho que a gente está melhor do que a gente imagina às vezes, porém um pouco mais distante daquilo que a gente gostaria de estar. Isso faz com que nós mesmos, às vezes, sejam um pouco mais críticos a respeito das nossas potencialidades aqui dentro. Mas o mundo, ele acaba enxergando muitas vezes o Brasil de uma forma diferenciada, assim. Não é razoável a gente acreditar que hoje lá fora muita gente enxerga a gente apenas como país intensivo em mão de obra e recursos naturais e que essa é a única inserção brasileira no mercado internacional. Prova disso são as várias empresas brasileiras que têm uma participação relevante no mercado internacional e que são amplamente conhecidas. Vale, Petrobras, vou cometer algumas coisas, esquecer algumas empresas aqui, mas Embraer, WEG, Marco Polo, nós poderíamos citar aqui uma quantidade enorme de empresas que têm presença internacional, evidentemente as empresas, Usiminas, outras empresas, que são reconhecidas no mercado internacional e que são vistas como empresas relativamente competitivas no cenário internacional e com grande capacidade. O que eu acho que falta mesmo, e aí sim é uma coisa importante, é que muitas vezes nós temos que nos colocar no cenário internacional com o tamanho e a dimensão que é esse país. Não existe, eu canso de ver às vezes exposições assim do tipo inovação tecnológica nos países latino-americanos. Quando eu vejo categorias como essa, isso me dá uma certa aflição às vezes. Porque o Brasil, por exemplo, investe em torno de, convertido em dólares, em torno de 3,5 a 4 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento que as empresas tiram do seu bolso e investem em pesquisa e desenvolvimento. Aí vem aquele texto muito bonito falando assim, Brasil, inovação tecnológica no Brasil e na Argentina. Aí você vai olhar o número... A Argentina investe 250, 300 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos falando de uma escala de investimentos significativamente diferente. O Brasil tem hoje em torno de aquele número que eu mostrei ali a gente foi lá no IPEA tentando fazer um critério cada vez mais apertado do que é fazer inovação, pesquisa e desenvolvimento das empresas, e nós pegamos o seguinte, olha, a empresa que tem departamento de P&D e que tem doutores ocupados em P&D, e essa nós separamos nesse grupo. Tinham lá 400 e poucas empresas. Se você for usar esse critério em qualquer país latino-americano, não sei se você encontra alguém. O Chile tem 5 empresas que têm laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Então, veja assim, a visibilidade nossa
no exterior e a visibilidade do que as empresas estão fazendo, ou mesmo a visibilidade aqui nesse mercado, ela pode ser não tanto quanto a gente gostaria, mas é mais do que a gente imagina. Essa que é um pouco o recado. Eu acho que esse país ele tem, de fato, uma especialização tecnológica e produtiva intermediária. Isso, por um lado, nos traz grandes desafios, porque nós temos que, na verdade, fazer opções que são mais difíceis de serem feitas num país como o Brasil do que é feito, por exemplo, numa economia como o Chile. O Chile é muito fácil, na verdade, de ser governo no Chile, na minha opinião. Um país de 15 milhões de habitantes, tem 5 milhões concentrados em Santiago, produz vinho, salmão, cobre e frutas, basicamente isso. E aí é muito tranquilo, você abre a economia, deixa correr, porque você não tem um tecido industrial de um país de 180 milhões de habitantes que produz o que a gente produz. Então, veja assim, essas comparações internacionais, elas são difíceis. O chileno poderia ter mais sorte, poderia subir salmão, atum em vez de salmão na sua costa. E eu prefiro os Malbec do que os Carmenieres. No entanto, é um país mais fácil de você gerir do que é um país da dimensão como o nosso. Então, é isso que eu imagino um pouco da visibilidade. A segunda pergunta era... Papel da internacionalização. Nós fizemos eu me lembro lá em 2003, o Evandro Mira acompanhou essa discussão na época da fundação da BDI, inclusive, que havia uma discussão pequena a respeito dessa questão da internacionalização. Olha, se as firmas investirem no exterior, então nós vamos estar tirando emprego daqui do Brasil e levando para o exterior. A gente ficava incomodadíssimo com esse tipo de coisa, porque é a mesma coisa que a gente pensar nos nossos filhos e dizer assim, não vá para o exterior, fique aqui, não vá lá, não vá aprender, não vá interagir, não vá... A internacionalização, ela é um passo importante e determinante do processo de competição das firmas brasileiras. Nós temos condições de fazer isso. Não são poucas as empresas que estão internacionalizadas, no caso brasileiro. Às vezes a gente não tem essa dimensão, mas nós fizemos um mapeamento lá no Banco Central das empresas brasileiras que estavam internacionalizadas. É muito superior a algumas centenas de empresas. Ou seja, existem experiências importantes. Esse processo de internacionalização permite a gente obter informações, são ativos tecnológicos no exterior, interagir com sistemas nacionais de inovação que podem muito aperfeiçoar o nosso. Então, esse processo de internacionalização, ele é chave, sim, do processo não apenas de produção, mas de busca de tecnologias no exterior. Não é à toa que, por exemplo, não apenas empresas brasileiras, mas empresas de pesquisa como a Embrapa e outras saíram para fora do país justamente para fazer antenas tecnológicas e trazer isso para o país. Esse país tem condições de fazer isso. Nós temos escalas, temos formas de fazer isso. E aquilo que eu citei logo no início com relação a essa questão da crise. China e a Índia estão comprando ativos no exterior, dos países desenvolvidos. Nós precisamos acelerar esse processo porque nós estamos com as empresas relativamente organizadas do ponto de vista financeiro, com 100 e poucos bilhões de reais no BNDES, com capacidade de alavancar as empresas para fazer compras no exterior. E esse, de fato, é um caminho importante e é um caminho que não apenas abre mercados, como faz com que a gente aprenda o que os outros estão fazendo, interaja nesse sentido. Ótimo, muito obrigado. Aí na cronologia para o João, 3 perguntas aqui, vamos ver se dá para colocá-las de uma vez. Quando o Brasil terá a identificação datiloscópica de toda a população em tempo real? Qual será, isso tudo dentro do cenário de futurologia que você também traçou aí, né? Qual será o futuro dos pneus? E se a sua palavra-chave foi em toda a apresentação a colaboração, como que isso se conciliaria com a questão da competição? Por favor. Ok. Indo do fim para o começo, não sei, sim e sim. Deixa eu elaborar um pouco. Sobre a última pergunta, a colaboração e a competição podem coexistir. A colaboração geralmente existe numa fase pré-competitiva,
é frequente que indústrias do mesmo ramo colaborem na fase pré-competitiva, depois cada um adiciona o seu toque, que será usado para marketing, etc. Mas existem muitas coisas que acontecem na fase pré-competitiva. Pneus, óbvio, sensores de pneus que sensoriam o estado de umidade da estrada e que mudam a inflação, o grau de pressão dos pneus, ou algo que a Citroën tentou antes, um pneu muito flexível, que teria uma estrutura flexível dentro dele, que ao subir uma calçada ele pode até dobrar para cima e sair. Então nós temos vários projetos, possibilidades inovadoras em pneus. Tem uma coisa que nós não dissemos aqui, depois eu vou à primeira pergunta, que eu já esqueci por sinal. Tem uma coisa que nós não dissemos aqui que eu acho muito importante. Primeiro eu quero pedir desculpas, ontem eu estava numa mesa redonda, não assisti a palestra do professor Evandro Mirra, então, e todo mundo está citando. Então eu vou citar também, apesar de não ter assistido a palestra dele. Como o Evandro Mirra disse ontem, ou se não disse, deveria ter dito, inovação é muito cultural, então nós temos inovação localizada. Eu acho que inovação depende dos aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos. Eu, quando venho ao Brasil, tenho vários choques culturais. E eu não sei se alguém falou dessa diferença cultural, do que é uma inovação no Brasil. Até quando eu vi a lata moça, eu pensei nas partes anatômicas que o Brasil gosta e nas partes anatômicas que os Estados Unidos gostam. Então, a lata moça nos Estados Unidos teria uma outra anatomia, talvez. Então, existe, e não sei se essa era a intenção da lata do leite moça, ter aquele aspecto. Mas o fato é que que inovação tem aspectos culturais, etc. Então, última pergunta, era colaboração versus competitividade. A fase pré-competitiva é gigantesca. Então, é possível fazermos colaboração e depois competitividade. E, por sinal, ainda não aprendemos um modelo em que colaboração total resulta em vantagens competitivas para alguma empresa. Nós sabemos dos wikis que fazem com que alguma coisa aconteça, todo mundo colabora, ninguém tem propriedade. Eu participo de várias empresas que têm wikis e que fazem produtos baseados em wikis, sobre educação, etc., em que eu vejo algumas das minhas ideias lá, mas nenhuma totalmente expressa lá. É a coletividade que chegou lá. E não sei explorar isso. Ainda não entendemos muito bem a exploração de colaboração. A primeira pergunta, dá para repetir um minuto? Quando o Brasil terá a identificação datiloscópica de toda a população em tempo real? Nunca. A população cresce, então nós nem queremos ter... De novo, o Brasil tem essas camadas sociais, tem um aspecto econômico e político. Dizemos que o nosso sistema bancário é o mais avançado do mundo, então, de novo, é uma comparação que não faz sentido. É avançado para quem? Será que 40 milhões de brasileiros têm acesso a esse sistema avançado? Na África do Sul, analfabetos podem colocar a sua impressão digital como identificação num banco, etc. Será que nós não temos falta disso para populações menos privilegiadas? Ou a solução é levantar o nível das populações menos privilegiadas? Telefonia celular no Brasil é um fenômeno explosivo, mas são telefones pré-pagos, provavelmente. Então, algumas das técnicas que eu imagino de telemedicina não seriam aplicáveis no Brasil, que o custo seria muito alto para a pessoa que tem um telefone celular. Mas a Índia adotou um modelo em que certas aldeias têm um só telefone celular, com uma senhora que cuida desse telefone, e as pessoas alugam um celular, não para ligar para familiares ao redor do mundo, mas alugam um celular para saber qual é o valor de certas colheitas na Bolsa de Futuros de Chicago. Então, ficamos surpresos como as populações de Bangladesh e da Índia começam a pensar modernamente através do celular. Então, nós temos todos esses modelos que dependem do aspecto cultural, cores. As pessoas me diziam antigamente, os computadores de IBM são horríveis, são todos cinzas. E aí, nós fomos descobrir que cores têm uma implicação diferente em vários países. No Japão, a cor da morte é branca, correto? Que é do Japão e na França, vermelho é nobilidade. Você vai no Castelo de Versailles, as cortinas são vermelhas. Nos Estados Unidos, vermelho é perigo. No Brasil, vermelho é perigo. Não me refiro aos sinais de trânsito, porque vermelho quer dizer passe com cuidado. Mas as cores são importantes, então o aspecto cultural, a sociedade, a economia tem muito a ver com inovação e com a resposta a algumas das perguntas. E eu não falei nesses aspectos, felizmente que o Evandro pelo menos pensou neles ontem. Muito obrigado. Agora vamos aqui ao Newton da Siemens. Como você percebe as inovações para que haja solução energética com o uso de energia dos ventos, eólica,
ele se refere ao caso do Brasil, evidentemente, e como é que seria essa questão. Na mesma, para você ainda, nós teríamos aqui qual é o papel do Comitê de Tecnologia que você citou na sua apresentação? E qual o relacionamento, como é o relacionamento dos centros de P&D das Siemens no Brasil com a matriz na Alemanha? Por favor. Obrigado. Bom, vamos começar pela pergunta sobre eólica. Esse mapeamento de mega tendências que a empresa faz tem conduzido a uma reorientação importante de portfólio. Um exemplo disso foi a empresa ter se deslocado, por exemplo, na área de mobilidade, na área de transporte, dos negócios ligados ao setor automotivo, tendo em vista que, em tese, esse não é um tipo de mobilidade sustentável. Essa é a leitura que a empresa faz. Na mesma direção, caminhou o reforço do portfólio da empresa na área eólica. A empresa está reintroduzindo esse negócio no Brasil com bastante força, estudando inclusive um projeto para nacionalizar produto aqui, e isso deriva dessa estratégia mundial, advinda desse estudo e acompanhamento das macro tendências. Ao redor de quase 2 bilhões de euros são investidos em tecnologias verdes, dos quase 4 que a empresa investe ao todo, quer dizer, e um foco bastante grande está em energia. A outra pergunta era sobre o papel do comitê. O comitê de tecnologia é o foro onde a gente reúne o pessoal de marketing estratégico, ou seja, aquela pessoa do negócio que está em contato com o cliente, que está em contato com o mercado e que conhece o mapa da estratégia do setor, e o pessoal da área de pesquisa, desenvolvimento e engenharia. Quer dizer, sem essa harmonia entre os dois, é muito improvável que a gente consiga uma inovação, um produto com sucesso. A gente se reúne uma vez a cada 2 anos, pauta sugerida de maneira colaborativa pelos próprios participantes. A gente traz alguns insumos externos da Alemanha, insumos do próprio departamento, no que diz respeito à estratégia de patentes, política de uso de financiamento público, fomento público, P&D ANEEL, FINEP, por aí vai. E aí, então, nessas reuniões, a gente discute para onde a gente deve conduzir o aperfeiçoamento da política de inovação da empresa, o aproveitamento de recursos, a atração de projetos de P&D da Alemanha para cá, enfim. A outra pergunta é sobre o relacionamento entre os centros de pesquisa. Bom, nós somos uma subsidiária de uma empresa multinacional, isso está bastante claro. O nosso P&D, ele não acontece descolado do P&D mundial da empresa. Existe, é claro, uma parte de engenharia não rotineira que é voltada à adaptação, tropicalização de produtos para o país, mas, no geral, a pesquisa e desenvolvimento em engenharia da empresa não está desalinhada ao P&D mundial da empresa. A gente tem casos de projetos que são tocados durante o dia aqui por brasileiros e à noite por chineses. O mesmo projeto tocado por equipes diferentes em 2 lugares do mundo, na mesma plataforma, tendo em vista reduzir o seu tempo. Um outro aspecto dessa inter-relação é um processo que a gente faz de colecionar as nossas expertises, juntar com os institutos de pesquisa do país e tentar vender isso para a Alemanha, junto com as possibilidades de uso de fomento público, e vender isso para a Alemanha, para outros centros de pesquisa dos Estados Unidos, da Siemens dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Áustria, enfim, para tentar atrair projetos de P&D. Houve uma época em que aportar valor, como empresa multinacional, né? Houve uma época que aportar valor no país era tentar atrair uma nova fábrica, uma nova manufatura. Isso é menos frequente, fábricas serão cada vez, fábricas novas acontecerão com menos frequência, de maneira que atrair valor para o país, agregar valor ao país é tentar atrair atividades de pesquisa e desenvolvimento. E a gente faz esse esforço alinhado aí com os centros de pesquisa, os 6 centros de pesquisa que a gente tem aqui no país. Obrigado. Espero ter respondido. Obrigado. Agora para o Brandão da CSN, como está organizado o diálogo do Centro de Inovação com os clientes e também com os demais agentes do processo? Como que é feito esse diálogo? E segunda pergunta, qual é a aposta feita pela CSN na inovação? Quer dizer,
como deverá crescer essa questão da inovação dentro da CSN? Bom, na CSN a gente implantou o Centro de Inovação no ano 2003 com um grupo de mentes e colaboradores com a visão do empreendedorismo, tá? Colegas estão aqui presentes, o Rafael, o Mourão, o Germano, uma equipe muito grande. Esse projeto é de fundamental importância. A relação com o cliente é absoluta. Nós só nucleamos projetos de inovação em parceria com o cliente final, e essa demanda vem do mercado. Nós estamos abordando aqui o segmento de embalagem metálica, mas amanhã, por exemplo, nós falaremos aqui no Congresso sobre um projeto também de tanques de combustível organometálicos. Quer dizer, todos sabem que o aço perdeu espaço para o plástico nos tanques de combustível. E a retomada do aço no tanque de combustível já é uma realidade. Quer dizer, aqui eu não vou adiantar nada, porque eu tiro a surpresa de amanhã. Mas muitos dos automóveis que a Fiat Automóveis fabrica aqui em Betim já saem com tanque organometálico. Mas amanhã vocês terão a oportunidade de ver. Isso no segmento, por exemplo, automotivo. No segmento de linha branca também nós temos alguns projetos que nós não trouxemos aqui para esse evento, mas a gente acredita que o futuro, a gente ontem discutiu muito na reunião do Conselho e diretoria da BM, né, minha? O futuro nosso está em explorar esse viés da inovação, que é fundamental. A aula e a palestra que tivemos aqui, a conferência, mostrando o que é inovação no mundo, nos segmentos, etc., parece que é uma coisa distante, quase que inatingível. Você vê aquela câmera aqui, uma pessoa cega enxergando, uma coisa de tecnologia que não estaria no dia a dia. Nós estamos muito felizes de ter criado, em conjunto com esse grupo aí, um sistema, uma metodologia com etapas para desenvolver projeto visando o chão de fábrica numa indústria siderúrgica. É lógico, o cliente é o ator principal, o cliente da lata, que fabrica a lata, e o cliente envasador, porque tem uma sequência, é quem coloca ali dentro o extrato de tomate, a feijoada, tá, a ervilha e outros produtos, ok? A outra pergunta qual foi? Na inovação... A CSN encontrou esse caminho e a gente vai trilhar por esse caminho em todos os segmentos, além do segmento de embalagem metálica. Como falei, no segmento automotivo, no segmento da linha branca, no segmento da construção civil, com o lançamento da CSN Steel Collar, que é um produto que já está no mercado. Então, a CSN aposta nesse segmento. E como filosofia da companhia, todos os projetos têm que ter payback, têm que ter linha de baixo. O projeto tem que ter resultado. E esse é o nosso desafio no dia a dia. Não gerar nada que fique em prateleira. O projeto tem que ter, assim, margem, tem que ter resultado final. Ok, muito obrigado. Dado o avançado da hora, acho que cobrimos aí algumas perguntas, né, que foram encaminhadas. Nós gostaríamos de, ao encerrar essa parte da manhã, primeiramente lembrar a todos que o retorno está previsto para as 14 horas, segundo informa aqui o nosso grande chefe, professor Evandro Mirra, em que gostaríamos da presença de todos. Eu queria agradecer aos 4 participantes dessa importante mesa redonda da manhã, com palestras muito interessantes. Então, depois deste repousante período de almoço, nós vamos retomar o nosso fórum de líderes, que gravita em torno da ideia de que inovação é a saída, com o painel número 2, inovação como agente de excelência
operacional e posicionamento de mercado, passado e visão de futuro. Este painel será presidido pelo Dr. José Armando de Figueiredo Campos, ex-presidente da ABM, e será a mediação de Janaína França dos Anjos, que dirige a regional da ABM aqui em Belo Horizonte. Dr. José Armando, por favor.